Em busca de uma lavanderia aqui no domingo. Vamos ver se eu encontro. Ontem eu passei por aqui, tinha um monte de criança aqui. É engraçado quando eles me veem, a reação deles, eles ficam surpresos, afinal eu sou o único estrangeiro por aqui, né? Então é uma reação até comum deles. Vamos lá. Eu não tenho certeza se eu vou encontrar a lavanderia, então por isso eu nem trouxe minhas roupas para evitar ficar carregando peso.